Oi gente, tudo bem com vocês, seus lindos? Como é que vocês estão? Quero pedir pra você que não é inscrito que você se inscreva no canal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envie esse vídeo pros seus amigos, pros seus familiares, seja um propagador do evangelho e que Deus te abençoe poderosamente através dessa atitude. Gente, eu recentemente estou fazendo estudo nos livros de Crônicas, Crônicas 1 e Crônicas 2, e Deus tem falado poderosamente comigo através desse estudo. Se você tiver oportunidade, por favor, estude os livros de Crônicas, Crônicas 1 e Crônicas 2, e você vai ver poderosamente como foi a mão de Deus, o agir de Deus sobre a vida dos reis que reinaram em Jerusalém, que reinaram o povo de Israel. Os livros de Crônicas basicamente contam a história de todos os reis que reinaram sobre o povo de Israel na cidade de Jerusalém. E a Bíblia relata que cada um teve um desfecho, cada um teve uma história. E há uma grande disparidade, há dois grandes grupos que os livros de Crônicas relatam, demonstram, mostram, né? E eu tenho observado muito isso. E esses dois grupos são separados por aqueles reis que obedeceram à palavra do Senhor, fizeram a sua vontade, seguiram corretamente os seus mandamentos. E o grupo dos reis que fizeram totalmente ao contrário, fizeram tudo o que o Senhor reprova, desobedeceram aos seus mandamentos, não seguiram o livro da lei, não fizeram como o Senhor tinha ordenado. A Bíblia vai relatar nesses dois livros o desfecho desses reis, dessas pessoas, desses comandantes que reinaram sobre o povo de Israel. Amém? E uma das coisas que eu mais observei é que os frutos da obediência foram extraordinários para os reis que seguiram os mandamentos de Deus. Existem vários, mas um que me chamou muita atenção foi o reinado do rei Uzias. Uzias foi um rei que reinou fazendo aquilo que o Senhor aprova. Ele reinou com obediência ao Senhor, ele desfez os altares idólatras que existiam na cidade, ele abandonou as práticas idólatras que o povo seguia, ele se humilhou perante ao Senhor, ele fez aquilo que o Senhor tinha dado como lei, como ordenança, e a Bíblia vai relatar que o reinado do rei Uzias foi um dos maiores para o povo de Israel na cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que o reinado de Uzias foi tão grande, foi tão poderoso, que a sua fama se estendeu até o Egito. E olha que o Egito era muito distante, é uma terra muito distante da terra onde o rei Uzias reinava, do povo de Israel, da cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que essa fama foi tão grande que as pessoas questionavam: como esse homem pode ser tão poderoso? E aí eu vejo que houve um esforço, sim, da parte do rei Uzias, mas a sua obediência foi o principal combustível, o principal meio onde ele fez a sua fama, onde ele criou esse poder que ele tinha. Lógico que tudo isso foi dado por Deus, mas eu vejo que o fruto da obediência do rei Uzias foi extraordinário. A Bíblia diz que ele arrecadou muito tesouro, muito ouro, muita prata, pedras preciosas, muito mantimento. As suas criações de ovelhas, de cavalos eram enormes, o seu exército era gigantesco. E aí você pode questionar, mas como Uzias fez tudo isso? A resposta para tudo isso foi obediência. Ele apenas obedeceu aquilo que o Senhor tinha dado como ordenança para ele. Aquilo que o Senhor, através dos seus profetas, tinha pedido para o rei Uzias realizar. A primeira coisa era não praticar nenhuma idolatria, não adorar nenhum outro Deus que não fosse o Deus de Israel. A segunda coisa era seguir as leis, os mandamentos, as ordenanças que estavam no livro das leis. E ele seguiu corretamente. E conforme ele obedecia, seguia os mandamentos, fazia aquilo que o Senhor ordenava, a Bíblia diz que ele prosperava cada vez mais, cada vez mais. O povo era próspero. Entenda que não é somente a vida de Uzias que foi abençoada pela sua obediência, mas o povo todo se alimentou dessa prosperidade. Tanto que a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Uzias entendeu isso, e ele colocou como o Senhor, o Deus de Israel, como o comandante, o general dessa nação, o rei dessa nação. E aí, enquanto Deus reinava, enquanto Deus era o centro deste povo, o centro dessa nação, enquanto Deus era o Deus adorado por este rei, a Bíblia diz que o povo prosperou, a cidade prosperou, a nação prosperou, a fama foi gigantesca. E esse é um dos motivos que geram em nós, que deve gerar em nós, o desejo de servir ao Senhor, que a nossa obediência gerará frutos em nós.
E não somente para nós, mas para aqueles que estão à nossa volta. A tua família vai colher os frutos da tua obediência. Os teus filhos colherão os frutos. Assim como o Senhor declarou aquela bênção sobre Abraão, ó, não somente você, mas as suas gerações serão abençoadas. Porque Abraão seguiu corretamente os mandamentos do Senhor. E se eu e você seguimos corretamente os mandamentos, aquilo que o Senhor nos ordenar, aquilo que o Senhor pedir para nós, se fizermos com todo zelo, com todo cuidado, entenda uma coisa, não é somente a minha e a tua vida que será abençoada, mas as vidas dos nossos filhos, dos nossos netos também serão, porque a bênção se estende de geração em geração. Amém? Só que aí, também no livro de Crônicas, Deus mostra para mim e para você as consequências da desobediência, as consequências de não seguir os mandamentos dele, os mandamentos do Senhor, de servir a outros deuses, de não seguir aquilo que o Senhor nos dá como mandamento, como lei. E aí, um dos reis que me chama muito a atenção, justamente pela sua desobediência, por não seguir aquilo que o Senhor tinha dado como ordenança, como lei, foi o rei Jeorão. No livro de Crônicas, no capítulo 21, no versículo 20, a Bíblia mostra exatamente as consequências que ele teve por desobedecer a Deus, por não seguir seus mandamentos, por não seguir suas ordenanças, por praticar idolatria, por servir a outros deuses, por fazer tudo aquilo que o Senhor abominava. E ele sofreu consequências severas por essa desobediência. E olha o que diz a palavra do Senhor justamente nesse texto. 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 8 anos. Olha, foi tão curto o reinado dele. Foi justamente por isso. Deus não permitiu que ele ficasse muito tempo. Porque imagina se um povo seja regido por muito tempo com um homem que não segue os mandamentos, que não respeita, que não obedece, que não se humilha perante esse Deus. Imagina a desgraça que seria para essa nação inteira. Então, o justo, ele prospera, o justo, ele reina com muita abundância, com muita prosperidade em anos. Só que Deus também não permite que o imprudente, aquele que pratica injustiça, fique muito tempo no governo. E olha o que aconteceu com ele. Ele reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse. E foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Naquele tempo, praticamente todos os reis que morriam eram enterrados na cidade de Davi, nos túmulos dos reis, como sinal de honra, como sinal de servidão ao povo de Israel. Só que o rei Jeorão, justamente pela sua desobediência, a Bíblia diz que, primeiro, ninguém lamentou a sua morte. Olha, já começou aí, ninguém chorou por ele. Imagina você morrer e ninguém chorar por você. O povo se alegrar pela tua morte. Foi justamente sobre isso. Se o povo não chorou, o povo se alegrou pela morte dele. Porque ele teve um reinado, gente, péssimo. E a Bíblia diz que nem sequer nos túmulos dos reis ele pôde ser enterrado. Então olha a desonra. Olha a humilhação gerada pela sua desobediência. E é isso que Deus está perguntando para mim e para você. Qual o destino que você quer? Qual a vida que você quer levar? Quais são os frutos que você quer receber, que você quer dar? Frutos de prosperidade, frutos de honra, frutos de abundância ou frutos de desgraça, frutos de desonra, frutos de morte. A escolha está na nossa mão. Ou você faz como o rei Uzias, que obedeceu. Ele foi perfeito? Não, porque perfeito é somente Jesus. Todos os reis pecaram, mas na maioria das suas atitudes seguiram com fidelidade os mandamentos, as ordenanças e a lei do Senhor. E aí Deus pergunta para mim e para você, você quer ter uma vida próspera? Seguindo os meus mandamentos, tendo frutos por isso? Ou você quer ter uma vida de desgraças, uma vida de miséria, uma vida de desonra? A escolha está na nossa mão. Nós temos duas opções. Ou sejamos como Uzias, que teve uma vida próspera, rica, com fama. Deus deu a ele poder, domínio, governo. Ou teremos uma vida como o rei Jeorão, uma vida de desgraças, uma vida de desonra, uma vida de miséria, uma vida em que ninguém se alegrava com ele, uma vida que ninguém lamentava pela sua perda. Então está na nossa mão, está no nosso domínio escolher qual vida, qual destino teremos para nós. Porque a obediência ao Senhor gera muitos frutos, mas a desobediência para nós gera infertilidade, miséria, desonra. Então Deus, ele mostra, conforme a sua palavra inteira, que aqueles que obedecem a ele, aqueles que obedecem aos seus mandamentos, primeiro, são aqueles que o amam, porque Jesus disse, aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos, mas também aqueles que o amam, a Bíblia diz que Deus faz prosperar. Aonde quer que ele pise, ele prospera. Aonde quer que ele toque, prospera. Tudo aquilo que ele faz, prospera.
Mas a Bíblia diz que aquele que desonra ao Senhor, que pratica idolatria, que serve a outros deuses, não tem sua vida próspera, tem uma vida miserável. Então está na minha e na tua mão decidir qual caminho nós teremos para nós, qual história faremos nessa terra. Uma história de obediência e com bons frutos, ou uma história de desonra, de desobediência e de miséria e total solidão. Amém? Então pega essa palavra hoje, reflita sobre esse vídeo. Que esse vídeo seja um vídeo de reflexão para você. Qual destino você quer levar para a tua vida? Qual história você quer construir? Qual legado você quer deixar aqui na terra? O legado como de Uzias ou o legado como de Jeorão? Então está na tua mão, está na nossa mão decidir qual o destino. Deus não quer que a gente viva uma vida de miséria, uma vida desonrosa. Não! Os planos que eu tenho para você, assim diz o Senhor, são planos de paz e planos para vos fazer prosperar. Porque os sonhos do Senhor para nós é fazer com que eu e você prosperemos. Só que tudo depende das nossas escolhas e das nossas atitudes. Eu quero levar uma vida como do rei Uzias, uma vida de obediência para colher os bons frutos. Não quero ser como o Jeorão, que desobedeceu e teve uma vida desonrosa, miserável, sem sequer ser amado. Amém? Então que esse vídeo edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus, reflita sobre essa palavra e que você seja extremamente abençoado. Obedeça ao Senhor e você vai colher os frutos da obediência. Amém? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.